Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. Bora dar continuidade aí à lista lá da playlist Mitologia do canal do Guilherme Analisa. E chegou a hora de uma das histórias que eu tava mais esperando chegar, que era a história do Hércules. E vamos ver aqui a trágica origem de Hércules. Mitologia grega, como eu disse, do canal do Guilherme Analisa. Vamos ver aí, né? Na capa tá que a Disney mentiu. Então vamos ver aí a true sobre o Hércules, né? O link original tá na descrição, aproveitando, deixa aí, velho, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, né? Ajuda nós a bater a meta de 1000 inscritos. Só você deixar o like e se inscrever, simples. E você vai receber tudo também aí do canal na sua conta. O nome dele não é Hércules e a origem desse cavalinho é bem mais perturbadora do que você imagina. Eita. Verdadeira história de Hércules, hein? Nunca ouvi falar. Sempre soube a do Hércules, que o cinema sempre retratou, né? Quando se fala de heróis da mitologia, nenhum é mais conhecido do que Hércules, o semideus que enfrentou mais desafios do que qualquer outro mortal, tendo ele já sido protagonista de dezenas de filmes, sendo o mais icônico deles o de 1997, criado pela Disney, que atingiu um público muito maior do que todos os outros que vieram antes. Sendo assim, sempre que o nome Hércules é pronunciado, a maioria das pessoas lembra desse rostinho aqui. Ou desse, se você assistia muito SBT nos anos 90. O ponto que eu quero chegar é que, ao contrário de todos os outros filmes do herói, inclusive os que vieram depois, o da Disney se tornou um clássico que até hoje é revisitado e aclamado. Mas o que muita gente não sabe é que ele não é muito fiel à mitologia grega. E com isso, entenda que ele é tão fiel à mitologia quanto Zeus é fiel à Hera. Então, vamos começar explicando sobre o nascimento dele. Tá explicado. E se você ainda acha que ele é o filhinho amado da Rainha do Olimpo, cuidado para não cair da cadeira. A história começa com um casal do reino de Tebas, Alquimene e Anfitrião. Sim, esse é o nome dele. E esse cara eventualmente teve que sair para lutar numa guerra. E, como Alquimene era mulher, ela já atingia todos os requisitos para que Zeus quisesse colocar o seu pênis nela. Sendo assim, o rei do Olimpo logo dá uma esse aí vou te falar, hein? E aparece em toda a sua pomposidade na casa de Alquimene, dizendo que ela teria a honra de se deitar com o maior dos deuses. Porém, para surpresa dele, ela recusa, dizendo que jamais trairia seu marido. E ela sabia com quem estava falando, porque ele podia simplesmente tacar um raio na cara dela. Mas ela não hesitou. Permaneceu calma e confiante. E isso chamou a atenção de Zeus, porque ele sempre se atraiu por mulheres fortes, imponentes. Então, além da atração carnal, surgiu também uma admiração. E com isso, o rei do Olimpo se despede e vai embora. Mas, como você já deve imaginar, ele não tinha desistido. É lógico. Dormir com Alquimene se tornou um objetivo pessoal. E, mais do que isso, ele queria ter um filho com essa fascinante mortal. E, como ela realmente despertou um encanto muito grande nele, Zeus não se permitiria tomá-la à força. Então o que ele fez foi o seguinte. Como ele sabia que ela não teria relações com alguém que não fosse o seu marido, o rei do Olimpo decidiu realizar a vontade dela. E com isso, assim que a guerra acabou, Zeus usou sua habilidade de transformação e tomou a aparência de anfitrião. E na sequência, foi até a casa de Alquimene, que ansiosamente esperava a volta de seu marido, deixando em seu ventre sua semente divina. Zeus é muito cuzão. Aí no dia seguinte, o marido dela realmente volta. E eu imagino que tenha rolado um momento mega constrangedor. Então, eles consultam o vidente Tiresias e descobrem que o cara disfarçado era o manda-chuva dos deuses. E a parte mais interessante de tudo isso é que o marido dela não ficou bravo e nem chateado. Pelo contrário, ele ficou orgulhoso de que o grande rei do Olimpo escolheu a sua esposa para se deitar. E acredite ou não, foi assim que surgiu a palavra anfitrião. O rei do tendo gado. o sentido de aquele que recebe em casa. Para quem acha que Recebe mitologia grega não é cultura, toma essa. Mas voltando à história. Alquimene estava grávida do semideus mais icônico da mitologia grega, que, ao contrário do que todo mundo pensa, não se chama Hércules. Essa é a versão romana do nome dele. O nome grego é Heracles. Então, partindo do princípio de que o filme usa os nomes gregos para todos os deuses do Olimpo, não faz sentido nenhum que o protagonista tenha a denominação romana.
E eu sei que muitos de vocês vão alegar que esses dois nomes são quase iguais e que eu tô sendo chato de me apegar a uma diferença tão pequena. E esse é um argumento válido. Mas o verdadeiro é o verdadeiro aí. Exceto que o nome dele também não é Heracles. Tanto esse quanto a versão romana são títulos que ele recebeu depois. Eita. O nome de batismo que Alquimene deu pra ele é Alcides. Alcides. Sim, é sério. E agora, pra contar a Alcides. próxima parte da história, eu preciso voltar um pouco no tempo e explicar a árvore genealógica dele. Pra quem não sabe, o nosso herói é bisneto de Perseu, o rei fundador do reino de Micenas e também o cara que decapitou a Medusa. E a propósito, foi assim que nasceu Pégaso. E junto com sua esposa Andrômeda, verdade. eles tiveram vários filhos. Dentre eles, Electrion, Alceu e Stênelo. Aí, quando ele faleceu, seguiu-se a ordem de sucessão da época e o herdeiro mais velho se tornou o novo rei. Electro. Então, muitos anos se passam e após perder os seus filhos homens em uma guerra, a única descendente que Electrion tinha era sua filha Alquimene, noiva de Anfitrião, que por sua vez é filho de Alceu, logo um casal de primos. Porém, tragicamente, o rei logo falece. E, Foi mano, de foi uma Americanas. morte muito idiota. Ele tava Foi de olhando o comes gado e dele bebes. junto com o futuro genro, uma das vacas avança na direção deles, o anfitrião taca um pedaço de pau nela, a vara ricocheteia no chifre do bicho e acerta o Electron na cabeça. E é aí que começa o Game of Thrones da parada. Eita. Porque como ele não tinha mais filhos homens e o Alceu já tinha morrido há muito tempo, a ordem de sucessão vertical indicaria que o próximo rei seria Anfitrião. Mas o Stênelo, que não era bobo e nem nada, se aproveitou da complexidade da situação e acusou o sobrinho de ter matado o rei de propósito, obrigando ele e sua amada a fugirem pro reino de Tebas. E com isso, Stênelo se tornou o novo soberano. E agora, eu acredito que a maioria de vocês deva estar se perguntando: o que caralho isso tem a ver com Hércules? Bom, após Anfitrião ser absolvido de seu crime acidental pelo rei de Tebas, Alquimene fica grávida. E pra deixar essa árvore genealógica ainda mais complicada, 2 meses depois, a mulher do Stênelo também ficou buchuda. Sendo que durante ambas as gestações Nossa, estava Marina. ocorrendo uma divergência Não é entre o dos povo Zeus, né? sobre quem realmente seria o verdadeiro herdeiro da dinastia de Perseu. Ah, aí fodeu. A linhagem de Stênelo ou a de Anfitrião. Porque até onde todo mundo sabia, Alquimene estava grávida dele. E sabendo disso, Zeus, que admirava Alquimene e tinha grandes expectativas para o seu filho que ela carregava, decidiu se aproveitar da situação para puxar a sardinha pro lado dele. Então, assim que ela completa 9 meses de gravidez, ele realiza um grande banquete no Olimpo. E em determinado momento, ele pede a atenção de seus colegas deuses. Divindades do Olimpo! Como muitos de vocês devem saber, o reino de Micenas se encontra em crise. O povo não sabe qual das linhagens reais deve seguir. E sendo essa a família de Perseu, o maior herói que a Grécia já viu, é meu dever solucionar esse dilema. Então, tendo dito isso, eu aqui proclamo que o primeiro descendente de Perseu a nascer, a partir do dia de hoje, se tornará o futuro rei de Micenas. E mais do que isso, ele será o maior dos reis. Todos os mortais deverão reverenciá-lo. Sendo que, obviamente, ele só decretou isso porque ele sabia que Alquimene estava prestes a dar à luz e o filho dele ia virar rei. Ele só não foi mais específico no discurso porque ele não queria que a esposa dele desconfiasse de mais essa traição. Mas, pro azar dele, Hera imediatamente sacou o que tinha acontecido e já imaginou que ele queria glorificar o bastardinho dele. E quem conhece a Rainha do Olimpo sabe que de tolerante ela não tem nada. É. Ela é mais vingativa que Nêmesis. E olha que essa é a deusa da vingança. Então, ainda nesse banquete, ela aproveitou que Zeus já tinha tomado o mosaico de Dionísio e, sabendo que qualquer promessa feita pelo rio Estige tem que ser cumprida, foi ter uma breve conversa com o seu marido. Querido, Olá, meu bem. eu queria dizer que eu adorei a tua solução pro dilema do povo de Micenas. Na verdade, eu gostei tanto que eu acho que o seu decreto deveria ficar registrado em nome do rio Estige, para que ninguém possa questionar a sua decisão. Você tem razão. Essa é uma ótima ideia. Obrigado, querida. Ah, não precisa agradecer, meu bem. Foi um prazer. Então, assim como ele havia dito antes, Zeus faz um juramento pelo Estige de que o primeiro descendente de Perseu a nascer, a partir daquele dia, iria se tornar o próximo e mais grandioso rei de Micenas.
E com isso garantido, Hera tava com a faca e o queijo na mão. Porque lá no fundo, ela tava borbulhando de ódio por Alcmene e ia fazer de tudo para impedir que o bastardo do marido dela se tornasse rei. Então, ela foi até a sua filha, Ilítia, a deusa do parto, que, por acaso, já estava se preparando para o parto de Alcmene, que estava em cima da hora, e disse: Ilítia, você tá proibida de se aproximar daquela lambisgoia. Eu quero que o parto dela demore o máximo possível. Mas, mãe, se eu não auxiliar no processo, ela vai sentir muita dor. Eu sei. Mas não se preocupe que você não vai ficar parado. As interpretações são as melhores. Tem um outro parto que eu quero que você faça. E assim, a deusa do casamento manda sua filha ir até a casa de Stênelo, o atual rei de Micenas, e a obriga a iniciar o trabalho de parto da rainha, que a propósito estava grávida de 7 meses. A Elite avisou que uma criança nascendo tão prematura corria risco de morte. Mas a mãe dela não estava nem aí. A vingança era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a deusa das gestantes relutantemente obedece sua mãe e deixa Alcmene sofrendo agoniantemente em trabalho de parto. E enquanto isso, faz com que a esposa de Stênelo desse à luz muito antes do que o esperado, nascendo assim o pequeno e frágil Euristeu. E isso concretizou o plano de Hera, pois esse menino se tornou descendente de Perseu, destinado a se tornar o maior dos reis, ao invés do bastardo de seu marido. Aí no dia seguinte, Ilítia felizmente consegue ajudar Alcmene a dar à luz, e o semideus protagonista dessa história finalmente nasce. Mas, para surpresa de todos os envolvidos, o parto ainda não tinha acabado. Eita. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente não sabe. O nosso querido Alcides tinha um irmão gêmeo. Mais especificamente, um meio-irmão gêmeo. Íficles. Porque no dia que o anfitrião voltou da guerra, ele também dormiu com sua esposa. E com isso, ela engravidou dele também. E pra quem não sabe, isso é algo que acontece na vida real. É raro, mas ainda assim. Acontece mesmo. Se a mulher libera 2 óvulos no mesmo ciclo menstrual e tiver relações com 2 homens durante o período fértil, ela pode ficar grávida de gêmeos com pais diferentes. O nome disso é superfecundação heteropaternal. Tá aí uma coisa que eu garanto que vocês não achavam que iam aprender num vídeo de mitologia. Mas agora voltando ao Olimpo. Quando Zeus ficou sabendo que Hera fez ele de idiota e forçou outra criança a nascer prematuramente só pra se vingar dele e torturar Alcmene, Zeus ficou muito puto. Porque ele realmente admirava aquela mortal. E mais do que isso, ele criou um afeto especial pelo filho que teve com ela. Então, sabendo que Alcmene e o pequeno semideus continuariam a ser alvos da fúria de Hera, o rei do Olimpo decide ter uma DR com sua esposa. Eita. Eu sei o que você fez. E você ficou surpreso com isso? Ingenuamente, sim. A essa altura eu já deveria saber o quão vingativo e cruel você é. Eu sou cruel. Eu acho que você precisa dar uma olhada no teu histórico. Eu nunca puni alguém que não tivesse me afrontado. Alcmene e Alcides nunca fizeram nada pra você. Onde você quer chegar com isso? Eu te digo onde quero chegar. Você nunca mais vai atormentar a vida deles. Eu te proíbo. Se você é tão bonzinho, por que não protegeu todas as outras de quem eu me vinguei? Leto? Calisto? Lâmia? Você lembra que eu matei os filhos que vocês tiveram e arranquei as pálpebras dela pra ela nunca mais dormir, né? Onde é que você estava quando todas elas precisavam da sua proteção divina? Não é tão simples assim. Ah, mas pra mim é muito simples. Você não estava nem aí pra elas. Elas eram só mais uma fonte de prazer descartável pro grande rei do Olimpo. Mas aparentemente, Alcmene e a criança despertaram algo a mais em você. Quem diria que 2 simples mortais iam fazer surgir um coração atrás desse pênis reluzente? Meça suas palavras, Hera. Você está passando dos limites. E a prova de que eu tô certo é que essa é a primeira vez que você me proíbe de atacar alguém. Todas as outras vezes, você até preferia que eu descontasse o meu ódio nesses reles mortais. Porque você tinha medo do que eu poderia fazer pra você. Hera, eu estou avisando. Você adora se fazer de macho alfa.
Mas por trás dessa máscara, você é um covarde. E deu uma bufetada na Hera. Eu carrego isso como uma medalha de honra. Então carregue em silêncio. Eita. É muito bom. Aí no dia seguinte, as coisas voltaram ao normal no Olimpo e Zeus continuou seus afazeres. Tranquilo por ter garantido a segurança de Alquimene e de seu filho. Até Hera, estranhamente, se mostrou muito mais simpática e receptiva depois da discussão na noite anterior. Mas enquanto o rei do Olimpo estava simplesmente aproveitando esse raro momento de harmonia, Atena, a deusa da sabedoria, percebeu que esse comportamento de sua madrasta era altamente suspeito. E sendo uma deusa muito perspicaz, ela sacou que Hera não ia deixar aqueles dois mortais em paz. Então Atena, preocupada com o bem-estar de seu meio-irmão Alcides, que continua sendo um nome engraçado, vai até a casa de Alquimene e avisa que o recém-nascido corre perigo. E com isso, a mãe, desesperada, pergunta se havia alguma coisa que Atena poderia fazer para proteger o seu filho. A deusa da sabedoria então cuidadosamente pega o garoto no colo e diz que tem uma ideia. E agora vem uma parte muito maneira da história que pouca gente sabe. Após pegar a criança, Atena vai até um bosque próximo ao Olimpo, pelo qual Hera sempre costumava passear, e coloca o menino em cima de uma rocha segura. Na sequência, ela volta ao seu lar e, sabendo que sua madrasta estava se preparando para fazer uma caminhada, como ela sempre fazia naquele horário, pergunta se podia ir junto. Era estranho um pouco, porque as duas nunca foram próximas. Mas ela não tinha motivo para negar. Então, as duas saem passear por esse bosque e acidentalmente passam pela criança. E nesse momento, Atena se faz de surpresa e vai correndo acudir o garotinho. Quem teria coragem de abandonar esse pobre menino? Para quem não sabe, a minha Atena é francesa. Ele está muito fraco. Precisa ser alimentado o quanto antes. Não olha pra mim. Se quiser, vai você. Hera, eu sou a deusa da sabedoria, da estratégia. Meu corpo nem produz leite. Já você é a deusa do casamento, da família. Fala que você já teve muitos filhos. Então, com certeza uma deusa tão gloriosa Da e cheia de vingança vida também, como né? você pode ceder um pouco de alimento para esse Deusa pobre da menino vingança. abandonado. Tá bom. Dá aqui esse pirralho. E com isso, Hera pega o garoto no colo, sem saber que era a criança que ela mais odiava no mundo, e faz o que Atena pediu. No caso, ela amamentou ele com um nojinho, sabe? Ela só abriu a boca dele de longe assim e... Eu tô falando sério, olha isso aqui. Ela tá jogando leite no olho dele. Aí, como se essa cena já não fosse maravilhosa o suficiente, depois de mamar o que ele precisava, o pequeno Alcides morde o mamilo de Hera. Eu juro que eu não tô inventando. E isso faz com que ela dê um grito e jogue o bebê longe. E aí entra uma daquelas lendas da mitologia, bem mais fantasiosas do que o normal, dizendo que quando Hera soltou a criança e se virou, o leite dela jorrou em direção ao céu e foi assim que surgiu a Via Láctea. Mas voltando à história. Depois da mordida, a rainha do Doideira. Olimpo ficou pé da vida e foi embora. Sobrou pra Deus da sabedoria socorrer o coitado no chão. E quando ela pegou o Alcides no colo, ela viu que mesmo ele tendo sido arremessado agressivamente, o corpo dele saiu ileso. Provando que ela estava certa. Atena tinha uma teoria de que um semideus amamentado por Hera ganharia capacidades muito além das de um simples mortal, pois a rainha do Olimpo tinha o leite materno mais poderoso dentre todas as deusas. O que faz sentido dentro da história quando você lembra que o leite dela gerou uma fucking galáxia. E Atena fez isso porque ela sabia que Hera ia fazer de tudo para acabar com a vida do irmão dela. Então, que pelo menos ele tivesse a força necessária para se defender de todos os ataques que a rainha do Olimpo faria contra ele. E quando você para analisar, a ironia temática desse mito é fantástica. Porque Hera, que ia passar décadas tentando destruir a reputação e a vida desse bastardo semideus, foi a responsável pela força sobre-humana que o tornou o mais renomado dos heróis. E é a partir daí que Alcides passa a ser conhecido como Heracles, que em grego significa a glória de Hera. Mas como todo mundo está acostumado com o nome romano, vamos chamar de Heracles. Continuando a história. Atena foi muito sábia na sua decisão,
Porque, assim como ela já desconfiava, Hera jamais ia aceitar a ordem que Zeus deu pra ela. Ela tava só se fazendo de boazinha pra ninguém perceber que ela tava secretamente maquinando um jeito de matar o bastardinho sem levantar suspeitas. E com isso, ela ia poder assistir Alcmene chorando enquanto comia pipoca. Então o que ela fez foi o seguinte. Na calada da noite, ela enviou 2 serpentes venenosas até o quarto de Hércules e Íficles, que naquele momento estavam dormindo em seus berços. E por mais que se pareça um plano simplório, ele foi muito bem bolado para ninguém desconfiar dela. Porque naquela época a mortalidade infantil era altíssima. Então encontrar um filho com uma cascavel na cara era terça-feira para ele. Continuando. As 2 serpentes silenciosamente rastejam por um buraco na parede e logo Alcmene e Anfitrião escutam um choro muito alto vindo do quarto dos garotos. Então eles rapidamente correm na direção deles e encontram Íficles assustado, com lágrimas nos olhos. E ao lado dele O Hércules segurando essa estava Hércules, segurando as 2 cobras sufocadas com sua força descomunal. Essa cena até aparece no filme da Disney. Só que ao invés de ter sido o Hades que mandou, foi a queridinha aqui. E quando ela ficou sabendo das habilidades sobre-humanas dele que frustraram seus planos... Bom, em primeiro lugar, ela ficou revoltadíssima e descontou a raiva em todos os servos dela. Mas, assim que ela se acalmou, a Rainha do Olimpo percebeu que teria que mudar de estratégia. Porque tendo uma força e resistência muito além das de um simples mortal, ela não teria como se livrar dele sem levantar suspeitas. Só um monstro ou um desastre natural conseguiriam eliminar o jovem semideus. E mais ainda, depois que Atena decidiu vigiar o Hércules até ele se tornar adulto e poder se defender sozinho. Então, Hera resolveu temporariamente se afastar. Mas nem por um minuto ela esqueceu da humilhação de ter sido derrotada por um bastardo recém-nascido. Cada ano de espera foi usado para planejar o seu mais terrível ato de vingança. Mas agora vamos falar do Hércules. O pequeno semideus foi criado por sua mãe Alcmene e seu pai adotivo Anfitrião, que tiveram que aprender a lidar com a força assustadora dele. Eu até imagino que muitas situações no estilo Super-Homem na Fazenda tenham acontecido. Aí os anos foram passando e para ajudar o jovem Hércules a dominar suas capacidades sobre-humanas, ele teve aulas com muitos mestres de combate. Mas em pouco tempo ele acabou superando todos eles. E quando Zeus ficou sabendo disso, ele decidiu que seu filho Hércules merecia treinar com o melhor e mais épico professor da mitologia grega, Quiron, o Mestre Centauro. E se você não sabe quem é esse personagem, senta que lá vem a história. Quiron é um deus, filho do Titã Cronos com a Oceânia de Philira, que tiveram um caso durante a Guerra dos Titãs. E como o deus do tempo não queria que sua esposa descobrisse, ele se envolveu com sua amante na forma de um cavalo, gerando assim uma divindade centauro. E esse cara é muito maneiro. Ele é um dos deuses mais gente fina da mitologia grega. Fora a inteligência, ele tinha um vasto conhecimento de história e medicina. E para coroar, tudo isso somado a uma excelente didática e um prazer por ensinar, tornando ele o professor dos grandes semideuses e heróis da mitologia, como por exemplo Perseu, Asclépio, Jasão e futuramente até Aquiles. No filme da Disney transformaram ele num sátiro chamado Phil. E quem conhece um pouco da genealogia dos deuses já percebeu que esse mestre centauro é meio irmão de Zeus e por consequência meio tio de Hércules, o que já facilitou a introdução deles. Sendo assim, o nosso pré-adolescente semideus estava ansioso para treinar com o grande o mestre Quiron. Então, assim que o deus centauro chega, Hércules vai correndo que nem criança no dia de Natal. Você é o mestre Quiron, né? Eu tô muito animado de te conhecer. Sabe, eu até já tive outros professores antes, mas não adiantou muita coisa, porque eu sou mais forte que todos eles. Então... Garoto, força não é tudo. E mesmo que fosse, pode ter certeza que você ainda encontrará inimigos mais fortes do que você. Bom, eu sou corajoso. Eu nunca vou fugir de nenhum inimigo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enfrentar um adversário mais forte do que você não o torna corajoso. O torna um idiota. Claro. Desculpa. Está tudo bem, garoto. Esta é apenas a primeira aula. Vamos começar com algo mais leve. Uma piada. O que o centauro disse para o unicórnio? O quê? Nada. Unicórnios não existem. Ok. Vejo que seu senso de humor também precisa ser treinado. Mas por enquanto, pegue seu caderno. Vamos estudar as ervas medicinais da região.
E assim começa o seu longo e rigoroso treinamento. O jovem semideus já tinha alguma experiência em combate corpo a corpo, então Quirón refinou suas habilidades no arco e flecha. Mas acima disso, ele o ensinou sobre a natureza. Hércules aprendeu a reconhecer que animais e plantas eram venenosos, quais tinham propriedades curativas, treinando assim não só o corpo, mas também a mente. Então, após alguns anos, o nosso semideus, agora já adulto, agradece por toda a dedicação de seu mestre Quirón, que por sua vez faz questão de mostrar todo o seu orgulho diante dos avanços de seu aluno. E com isso, eles dão um forte aperto de mãos e se despedem, prometendo que um dia ainda iriam se reencontrar. Aí, com o seu treinamento concluído, o jovem semideus estava pronto para ir de 0 a herói. Ele derrota algumas criaturas que assolavam a região, ajuda na construção de templos, e eventualmente ele descobre que o reino de Tebas estava sendo oprimido pelos Minions. Eu disse Minions. Então ele se oferece para ajudar a resolver esse problema, e durante esse período ele conhece a filha do rei, a princesa Megara. Meg para os mais íntimos. E agora uma curiosidade. O pai dela, o rei Creonte, é irmão de Jocasta. Logo, Megara e Édipo são primos. Depois daquela peça, aquele tal de Édipo era... Eu pensei que eu tinha problemas. Mas ao contrário da versão da Disney, Megara não era uma traidora. Aí, como você já deve imaginar, a princesa viu aquele herói forte, corajoso, e sedutoramente trocou um olhar com ele, deixando Hércules imediatamente com um crush nas alturas. Na sequência, ele consegue solucionar o problema do reino, e como agradecimento, o rei oferece a mão de sua filha em casamento. Então eles se encontram e rapidamente se encantam com as qualidades um do outro. A confiança e carisma da princesa com a sinceridade e coragem do jovem herói. Tal qual uma flecha de Eros, a paixão era inevitável. Algum tempo se passa e eles se casam. E logo, o amor deles gera frutos. A alegria que a vida proporcionou era maior do que eles poderiam imaginar. Hércules havia encontrado a felicidade. Ou será que não? Mas, obviamente, Hera não tinha esquecido do bastardo semideus. E agora que se tornou adulto, não haviam mais empecilhos. E mais grave do que isso, a Rainha do Olimpo descobriu o ponto fraco do pobre herói. Hera secretamente se encontra com uma divindade há muito tempo esquecida. Lissa, a deusa da loucura, especializada na fúria ensandecida que acometia os homens e animais. Sendo em sua homenagem que o vírus causador da raiva foi nomeado. E a Rainha do Olimpo a convence a usar seus poderes para enlouquecer o já renomado Hércules. Então, Lissa diz que o efeito só duraria algumas horas. Mas para o plano de Hera, isso seria mais do que suficiente. E enquanto esse plano se concretizava, o jovem herói dormia feliz ao lado das pessoas mais importantes de sua vida. E foi nesse momento que o espírito insano de Lissa tomou conta de seu corpo. Hércules abriu os olhos assustado. Mas ao invés de ver sua amada, um monstro terrível e ameaçador se encontrava à sua frente. Garras e dentes afiados, prestes a atacar. Então o semideus rapidamente pega sua adaga e defende o seu lar, cravando a lâmina inúmeras vezes no peito da criatura. Na sequência, ele escuta um ruído ensurdecedor vindo de outra aberração aos pés da cama. Hércules não hesita. É o que eu tô pensando. Matou os dois. Algumas horas se passam e o semideus recupera os sentidos. Mas ao abrir os olhos, ele preferia não ter acordado. Ô, louco, família. Hera havia finalmente conseguido louco, sua vingança. Família. Ao forçar o jovem herói a assassinar sua própria família, ela não só destruiu a sua reputação, Agora eu entendi a capa. mas também o seu espírito. E esse ato de Hércules chocou até os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, que tinha um carinho especial por ele.
E como se tudo isso não fosse suficiente, a vingança de Hera ainda não tinha acabado. Pois destruindo a reputação do jovem semideus, ela estava pronta para convencer os outros deuses de que ele merecia ser punido por seus atos. E sendo assim, ela convoca a Assembleia do Olimpo. Boa tarde. Acredito que todos vocês estejam cientes da atrocidade cometida pelo bastardo de meu marido. Qual deles? O mais recente. E todos sabemos que os humanos são falhos, desonestos. Mas nesse caso estamos falando de um semideus. Alguém que carrega o sangue do rei do Olimpo. E ele teve a coragem de matar a própria família. Uma mulher e uma criança indefesa. Mente E que o nem que dói. você sugere que façamos com ele? Eu agradeço a sua atenção. Hércules merece ser executado. Deixa comigo. E na sequência, sua alma deve ser aprisionada no Tártaro, onde irá pagar por seus crimes hediondos por toda a eternidade. Ih, carai! Pera, você não acha que está exagerando um pouco? Prometeu apenas tentou ajudar a humanidade, e você o condenou a uma vida de sofrimento eterno. Ele me desobedeceu e roubou o fogo do Olimpo, uma ofensa divina. Assim como a de Hércules também. O que todos os deuses e humanos vão pensar se souberem que um filho de Zeus cometeu esse ato grotesco e que seu pai permitiu que ele saísse impune? Olhando por esse lado, você tem razão. Então acredito que estejamos todos de acordo. O bastardo semideus será condenado. E se ele não for o verdadeiro culpado? E o que você quer dizer com isso, Atena? Hércules amava sua esposa e filho. Ele jamais seria capaz de atacar sua própria família. Da mesma maneira que você, a deusa da sabedoria, jamais seria capaz de punir alguém inocente? Eu sou responsável pelo meu erro. Mas Hércules não. Se querem saber minha opinião, alguém o enfeitiçou. E por acaso você tá querendo insinuar que esse alguém seria eu? Porque você sabe que eu não tenho essa habilidade, né? Sim, eu sei que você não é capaz de enlouquecer as pessoas. Pelo menos não com feitiços. Mas há uma deusa que é. Lissa. Atena, não seja tola. Lissa sumiu há milênios. Metade dos membros do Olimpo nem sabe quem ela é. Sim, pai, eu entendo. Mas se o senhor tiver 1% de dúvida, peço que dê uma chance a Hércules. Uma chance de provar o seu valor. Minha opinião está decidida. Hércules não deve ser executado. Mas ele também não pode sair impune. Minha decisão é que ele terá que conquistar a sua liberdade. Sua determinação será colocada à prova com as tarefas mais árduas que qualquer mortal já teve que realizar. Caso sobreviva, ele terá a redenção dos homens e principalmente a dos deuses. Tá, mas e quem vai decidir as tarefas? Hermes fez um bom questionamento. Surpreendentemente. Ei! Nenhum de nós seria imparcial na escolha dos trabalhos. Justo. E o que você sugere? Bom, como você mesmo decretou décadas atrás, o tal descendente de Perseu se tornou o maior dos reis. Todos os mortais da Grécia devem reverenciá-lo. E sendo Hércules também um mortal, e ambos descendentes do grande e justo herói Perseu, penso que Euristeu seja a melhor escolha para decidir as penitências adequadas. Vejo que todos concordam. Muito bem, está decidido. O rei de Micenas escolherá as missões a serem realizadas. Sendo assim, o monarca filho de Stêndalo foi avisado de sua Euristeu. responsabilidade. O que deixou ela extremamente satisfeita. Ela não sugeriu o rei Euristeu à toa. E com isso, Hércules, para obter o perdão divino, teria que realizar 10 épicos trabalhos. É 10, né? 12, Sim, não é você ouviu 10. direito. 10 trabalhos. Mas a história eu conto no próximo Mitologia. Até mais. Muito bom. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aqui, ó, os E pra quem não trabalhos sabe, de Hércules. esse é o Mitologia, onde eu conto as grandes histórias da mitologia, mas sempre levando pra comédia. E pra quem Muito quiser bom. ver mais, o link da playlist tá na descrição. Até a próxima. Tá aqui, ó, as tarefas de Hércules.
Hércules. É um vídeo de 1h40, meu Deus. 1h40. Vai dar trabalho, mas eu vou ver. Vai dar trabalho. Vai demorar um pouquinho a sair. Mas eu vou ver, né? Eu vou ver, eu quero ver aí os trabalhos de Hércules, né? Contados pelo Guilherme Analisa. Velho, muito bom, velho. Muito bom. Você tá doido. O Guilherme te prende demais na história, cara. Ele conta a história. Ele é o nato contador de história, velho. Vou falar pra você. Um cara que conta história igual ele assim no YouTube não tem não, velho. O cara é brabo demais. Muito bom, velho. Parabéns. Parabéns. O link original tá na descrição. Assistiu até aqui, velho? Pô, até aqui com nós? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos bater a meta aí de 1K. Ajuda nós aí, pô. Te custa nada. Vale muito aí pra nós. Canal nenhum, vídeo sem like, sem inscrição. Essa é a realidade. Sugestão de react, pode deixar nos comentários do vídeo. Ou aqui, ó, no meu Instagram. Vai lá, me segue e me manda via direct a sua sugestão. É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.